Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Traze também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus hoje aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Como disse para os irmãos, é uma história bem conhecida, um texto bem conhecido, mas fiz questão de rapidamente fazer a leitura para relembrar aos irmãos daquilo que é uma das mais belas histórias da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Mas deixa eu dizer uma coisa, deixa eu iniciar dizendo uma coisa para os irmãos. Ao contrário do que nós pensamos, a parábola do filho pródigo, ou a história do filho pródigo, não se trata apenas de um caso, não se trata apenas de uma situação, não se trata apenas de uma história que aconteceu, não. Vai muito mais além disso. A história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, não é apenas a história de alguém que errou, não é apenas a história de alguém que entrou por caminhos difíceis e que depois se arrependeu dos seus maus caminhos e procurou a Deus, e encontrou a Deus, e encontrou a restauração, e encontrou a salvação. Se fosse isso, já seria uma bênção. Se fosse isso, já seria extraordinário. Se a história fosse a história de alguém que teve a sua segunda oportunidade em Deus, já seria extraordinário. Já seria motivo de nós glorificarmos a Deus por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus tem condições de fazer e por aquilo que Deus fez questão de contar através do seu filho que ele fez. Mas paz, meus irmãos, a história vai bem
nós não lemos a história do começo? A última vez que estive aqui com os irmãos, eu lembro que falava sobre os 300, e eu tive a oportunidade naquele dia contar a história para os irmãos desde o começo até o fim. Às vezes nós conhecemos, no caso dos 300, conhecemos muito o meio da história. Aqui nós conhecemos muito o final da história. O que é que nós às vezes passamos despercebidos? É o começo da história. Por que Jesus contou essa história? Por que Jesus disse isso? O que foi que aconteceu? O que é que Jesus estava fazendo? Para nós entendermos bem a história e a grandiosidade dessa história, temos que ler a partir do começo. Por isso, no capítulo de número 15, o versículo de número 1, podemos compreender melhor essa história. Veja o que a Bíblia diz, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, apenas no versículo 1, diz assim: aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o... Quem está ligado no céu? Para o ouvir. Percebam quem se aproximou de Jesus: todos os publicanos e pecadores. Deve ter sido muita gente, irmãos, porque era muito comum que multidões sempre estivessem em busca de Jesus. Aqui não era uma multidão qualquer, aqui era uma multidão de pecadores, aqui era uma multidão de publicanos, aqui era uma multidão de pessoas desqualificadas pela sociedade, pessoas que a sociedade não gostava de ter por perto. Era esse tipo de pessoas que agora se aproximou do Senhor Jesus. E o porquê eles se aproximaram? Eles se aproximaram porque ouviram falar que Jesus era bonito, porque ouviram falar que Jesus era famoso, ou porque achou o nome de Jesus bonito. Não, a verdade é que eles se aproximaram para ouvir a Jesus. Jesus tinha uma palavra em especial para essas pessoas que ninguém queria falar, que ninguém queria se encontrar, que ninguém queria cruzar, mas o Senhor Jesus tinha uma palavra, e essa palavra falava diretamente a uma multidão de pecadores, de publicanos, de pessoas desqualificadas, mas desqualificadas pelos homens, mas não por Deus, porque Deus não desiste de ninguém. E a Bíblia diz que aquela multidão se aproximou e veio até Jesus, porque elas queriam ouvir a palavra do bom mestre. E nesse momento, veja o que aconteceu, o verso de número 2: murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. E come com eles. Quando Jesus tinha uma palavra de esperança, enquanto Jesus tinha uma palavra mostrando o caminho do arrependimento para aqueles pecadores, ali estavam os fariseus, os saduceus, os religiosos, os mestres das religiões, criticando a Jesus, dizendo: este come com publicanos e pecadores, recebe eles e ainda come com eles. E receber aqui, muito provavelmente, tem um sentido até de hospedar. Veja como Jesus é maravilhoso. Ele é capaz de hospedar e receber até aquele que ninguém queria receber, que ninguém queria falar, que a sociedade já tinha desistido dessas pessoas completamente. Os irmãos lembram do gadareno? A Bíblia diz que ele estava no cemitério, amarrado por correntes, e a Bíblia diz que ninguém queria passar por aquele caminho que estava o gadareno, mas Jesus atravessou um mar furioso, um mar bravio, e veio ao encontro daquele gadareno e libertou ele. Jesus atravessou o mar e enfrentou o mar apenas para libertar um homem que estava marginalizado, que estava à margem da sociedade. Que Deus maravilhoso e amoroso é esse Deus ao qual eu e você serve. Mas os fariseus não entenderam. Em vez de se alegrar, eles dizem: este come com publicano e com pecadores. Ai, irmão, Jesus tinha que dar uma resposta. Eu e você até pode ficar calado diante de alguma injustiça, porque eu e você não tem força, eu e você não tem condições, eu e você não tem capacidade, mas Deus não. Deus tem força, Deus tem condições, Deus tem capacidade e Deus tem resposta. E isso não ia ficar sem resposta.
típica dos fariseus e saduceus. Agora percebam, irmãos, antes de nós encontrarmos aqui a palavra de Jesus oferecendo uma interpretação do que estava acontecendo, perceba que há três personagens aqui: Jesus representando o próprio Pai, os pecadores e publicanos que vêm até Jesus para ouvir a palavra, e os fariseus, os religiosos, que murmuram reclamando porque Jesus recebia publicanos e pecadores. Esses três personagens Jesus agora coloca em xeque e coloca na parábola e cria três parábolas com esses três personagens, mostrando aos fariseus o que de fato estava acontecendo ali. Os judeus são mestres nessa questão de ilustração, nessa questão de parábola, nessa questão de contar uma história e daquele fato que está acontecendo. Jesus fazia isso com a sabedoria de Deus, com o poder de Deus. E diz a Bíblia que a palavra de Jesus foi assim, no versículo de número 4: qual dentre vós? Jesus agora inverteu. Antes eles falavam de Jesus, agora Jesus está falando dele. Às vezes alguém até quer colocar Jesus como réu, mas Jesus imediatamente coloca ele no lugar dele, porque Jesus é juiz, porque Jesus é Senhor, porque Jesus é Deus. E Jesus colocou aqueles homens no lugar que eles mereciam estar. Qual dentre vós? Jesus imediatamente virou a mesa e disse: se vocês até tentaram me colocar como réu, mas eu vou colocar vocês no lugar certo. Os réis agora são vocês, e o juiz sou eu, e vocês próprios irão dar a sentença. E vejam o que Jesus diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai em busca daquela que perdeu até encontrá-la? Jesus simplesmente estava envergonhando os religiosos. Por quê? Porque quando eles tinham animais, e isso era notório, porque em outra parte, em outra história, a Bíblia diz que eles criticavam a Jesus porque Jesus curava no sábado, porque Jesus livrava alguém do seu mal e do seu sofrimento no sábado. E Jesus chama eles assim: quando o animal de vocês cai no buraco no dia de sábado, vocês livram. E diz a Bíblia que todos os religiosos saíram envergonhados, porque Jesus estava falando a verdade. E nesse dia Jesus agora repetiu essa mesma palavra, dizendo: qual dentre vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vão em busca dessa ovelha que se perdeu? É como se Jesus estivesse dizendo para o fariseu aquilo que Deus disse para Jonas, quando a Bíblia diz que Jonas queria que Deus destruísse a cidade com mais de 120 mil habitantes. E Deus diz para Jonas, Deus cria uma situação, e a Bíblia diz que de repente uma árvore, uma abobada, nasce do dia para a noite e faz sombra e cobre a cabeça de Jonas. E diz a Bíblia que Jonas se alegra por causa daquela planta, mas Deus no outro dia manda que um verme destrua a planta, e ele acaba com a planta, e o sol bate na cabeça de Jonas, e Jonas, por causa da misericórdia que tem pela planta, pede a morte. Nesse momento Deus dá uma lição a Jonas, dizendo: tu tens misericórdia de uma planta que tu não plantou, que tu não regou, que tu não cuidou, que nasceu num dia e morreu no outro, e eu não teria misericórdia de 120 mil habitantes que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. E assim termina o livro de Jonas com esse questionamento. Mas parece que os fariseus não conheciam essa história, e agora eles estavam usando também de falta de misericórdia e criticando a Jesus, porque estava trazendo a esperança para aquele que não tinha esperança, porque estava trazendo solução para aquele que não via solução. E ao invés dos fariseus se alegrarem, eles estavam murmurando e reclamando: quem é esse homem que come com publicanos e pecadores? Aí Jesus coloca as coisas no lugar, irmãos. Jesus chama eles para a conversa e para a reunião. Diz: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vai atrás? E Jesus conhece tanto o coração do ser humano que ele diz assim: e digo mais, além de vocês irem atrás, veja o que a Bíblia diz no verso de número 5: achando-a, apoia sobre os ombros, cheia de júbilo. Ah, irmãos, que vergonha! Eu não queria estar no lugar daqueles homens, porque Jesus estava dizendo simplesmente para eles: vocês têm misericórdia, vocês têm compaixão e vocês têm amor por causa de uma ovelha. Vocês são capazes
que estão perdidas, mas que estão buscando o caminho do arrependimento. Vocês acham isso justo? Aí Jesus diz ainda, versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer que eu diga uma coisa maravilhosa para os irmãos? Alguém pensa que a alegria é dos anjos. Ai, não está escrito. Está escrito é dos anjos. Olha, no versículo 10 diz que é dos anjos, ó. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não é dos anjos, é diante dos anjos. Os anjos estão diante de quem, irmãos? Estão diante de Deus. A alegria de Deus, o gozo de Deus. Deus se alegrou no dia que você entregou a sua vida a Jesus. Sabe qual foi a maior alegria que Deus teve com relação a você? Foi naquele dia que você conseguiu reconhecer que é um pecador, que necessita da graça de Deus, que necessita do favor de Deus. É no dia que você disse: eu preciso de ti, Jesus. Ai, irmãos, eu queria estar diante de Deus, porque nesse momento Deus estava se alegrando comigo e com você, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. Os únicos que não se alegravam eram os religiosos. Ainda hoje eu vi alguém, eu não vi alguém se alegrando. Alguém disse assim: olha, fulano voltou para o Evangelho. E ele diz assim: voltou de novo. Voltou de novo. Ao invés de dizer assim: graças a Deus, glória ao nome do Senhor. Voltou não, voltou de novo. Mas Deus se alegra com o pecador que se arrepende dos seus caminhos. Jesus achou pouco ainda. Falou da história de uma mulher que perdeu 10 dracmas. Que tinha 10 dracmas, ele perdeu uma dracma. E ela varreu a casa, varreu até encontrar a dracma. E os irmãos sabem que a dracma é um conjunto de moeda com muito valor. E ela tinha 10, mas perdeu uma. E ela varreu até encontrar. E quando encontrou, ela se alegrou novamente com os seus vizinhos, com os seus parentes, com o seu amigo. O que Jesus estava dizendo para os fariseus, o que Jesus está dizendo para mim, o que Jesus está dizendo para você, é que eu e você tem valor para Deus. É que eu e você é precioso diante de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas Deus fez, mas a Bíblia diz que eu e você é a única criação de Deus que tem a imagem, que tem a semelhança de Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus criou os anjos, Deus não criou os anjos à sua imagem e à sua semelhança. Quando o diabo olha para você, ele se lembra de Deus, porque você tem a imagem e a semelhança de Deus. Ou você acha que ele te odeia por acaso? Quando ele olha para si, ele vê beleza, mas ele não se lembra de Deus. Quando ele olha para si, ele vê formosura, mas ele não se lembra de Deus. Mas quando ele olha para mim e para você, que somos pecadores remidos, que somos falhos, que somos feitos de pó, de barro, que somos simples, fraquinhos, mas quando ele olha para nós, ele logo se lembra de Deus, porque há uma imagem, há uma semelhança minha e tua com Deus Todo-Poderoso. Era isso que Jesus estava dizendo. A mulher varreu a casa até encontrar a dracma perdida. Eu não sei se tem alguém aqui distante do Senhor, mas para Deus você é um valor, um grande valor, é um valor muito precioso, preciosíssimo diante de Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não é para que todos, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo no
vai se converter um. Não é que ele não sabia, é só uma ilustração. Mas ele não disse assim: vai se converter 1 milhão? Vai se converter 30 milhões? Não! Jesus disse: eu vou e vou morrer, mas vai se converter um. Aí Deus disse: sim, vai se converter um. Então eu vou por causa desse um. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por causa de você, ele morreu por causa de João, por causa de Maria, por causa de Pedro. Ele morreu por causa de você de maneira singular. Sua obra alcança todos nós, mas ele é capaz de na multidão enxergar a você. Nessa noite aqui, você não entrou e não chegou aqui em vão. Você chegou aqui porque Deus te ama, porque Deus tem um plano na tua vida, porque você representa um grande valor diante de Deus. E talvez você diga: irmão Marcos, e a parábola do filho pródigo, onde é que fica? É que Jesus continuou a história, irmãos. Está no versículo 11. Continuou. Está assim, irmãos? Amém? Continuou o quê? Continuou a história que estava contando. A história desde o começo, a história da ovelha, a história das dracmas. E agora Jesus conta a história. E o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, e ele está contando a história de um pecador que teve uma história trágica, uma vida difícil. É como se Jesus estivesse falando daqueles pecadores, ou daquela multidão de pecadores, dizendo: vocês não estão olhando e criticando essa multidão toda. É verdade que eles são pecadores, é verdade que eles chegaram no fundo do poço, é verdade que essa multidão cometeu todo tipo de pecado. Eu não estou negando isso. E a história que Jesus conta de um jovem que deixa sua casa, que busca a herança, que vai para o mundo, que gasta tudo que tem, era a pior história que podia acontecer. E Jesus estava contando a história da multidão, sendo representada através da história daquele filho pródigo. O que Jesus estava dizendo é que essa multidão pecou terrivelmente, mas ela se arrependeu, ela caiu em si, assim como o filho pródigo um dia caiu em si e disse: meu pai é bom para com seus trabalhadores, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou ser um dos seus trabalhadores. Mas Jesus disse que não, o pai disse que não, você não vai ser trabalhador não, porque eu só tenho ao meu lado filho. Quando um pecador se arrepende e se volta para Deus, ele se torna filho de Deus. Então, quando Jesus contou a história desse moço, do filho pródigo, Jesus estava contando a história da multidão. E Jesus estava reconhecendo, é verdade, que eles são pecadores, terríveis pecadores. Mas olha o que aconteceu. E a Bíblia diz que naquela história o filho volta, ele cai em si e volta para o pai, e o pai o recebe, e o pai o restaura com muita alegria. O caminho da salvação passa pela restauração de Deus. O primeiro passo da restauração é a alegria, é o gozo, não só por Deus, mas por aqueles que estão ao seu redor, porque o pai faz questão de chamar os amigos, os parentes, faz questão de chamar a todos para se alegrar, para se regozijar quando Deus nos salva. Passamos pelo caminho da alegria, da restauração. E era isso que os fariseus não entendiam, porque eles não conseguiam se alegrar. E Jesus representou isso de maneira maravilhosa quando criou o personagem do irmão do filho pródigo e disse: o irmão do filho pródigo que criticava o pai. Olha, na história do começo, quem era que criticava o pai? Os religiosos. Então o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, era justamente esses religiosos que criticavam o pai, que criticavam a Jesus. Na história, o irmão do filho pródigo criticava o pai: esse teu filho gastou tudo o que tem. É o mesmo personagem lá do começo que dizia: este recebe publicano e pecadores. É o mesmo personagem. Jesus virou a mesa e disse: agora vocês são os réus. Vem o espelho que eu coloco diante de vocês. Jesus colocou um espelho diante daqueles homens e mostrou simplesmente o que eles estavam fazendo. Vocês não aceitam sequer o pecador arrependido, o pecador que volta. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor diz: vocês deveriam se alegrar, porque o caminho da salvação passa pela restauração. E uma outra coisa, irmãos, para encerrar, que Jesus faz aqui, é a integração. Quando Jesus restaura, ele integra completamente essa pessoa.
integra a sua igreja, integra o seu reino, integra em nosso meio. E Jesus estava ensinando aos fariseus que aqueles publicanos e pecadores precisavam ser reintegrados no meio do povo de Deus. E Deus faz isso com qualquer pessoa. Eu nunca esqueço, deixa eu encerrar dizendo essa história para os irmãos, eu nunca esqueço, ainda jovem, ali no Maria Sampaio, desejando pregar o Evangelho. Me converti aos 17 anos de idade. Eu, todo dia de aula, de alguma forma, eu evangelizava a sala. Tinha um intervalo bíblico e a gente chamava as pessoas para o intervalo bíblico e evangelizava outro. Tinha um colega chamado Marcos também, que ele largava do trabalho, passava na minha casa e a gente ia para a escola e ele voltava comigo na escola e eu ia evangelizando e eu voltava evangelizando, e estudamos a sexta, a sétima e a oitava série. Eu evangelizava toda a sala, mas eu tinha muito desejo que alguém se convertesse, mas apesar de evangelizar durante 3 anos, ninguém se converteu. E terminou o último ano, o 8º ano, eu tive que mudar de escola porque não tinha mais a série que eu precisava, e eu fui para outra escola. Mas eu fui tão triste, irmãos, porque ninguém se converteu, apesar de pregar o Evangelho, apesar de pregar a palavra, apesar de falar de Jesus. Tinha pessoas ali envolvidas com droga, mas que não se converteram. Mas eu fiquei muito triste, e Deus sabia da tristeza que havia no meu coração, porque ninguém se converteu. Um dia eu estou caminhando, nunca esqueço disso. Era de 12:00 para 1h da tarde, quando eu ia caminhando, sol quente. Eu ia caminhando, de repente eu escuto uma voz dizendo: irmão Marcos, irmão Marcos, irmão Marcos. E eu paro para ouvir aquela pessoa desesperada. E quando de repente ele chega de paletó com a Bíblia na mão e diz: irmão Marcos, quando eu olho, era um daqueles alunos dizendo: irmão Marcos, eu agora sou crente. E me agarrou, me deu um abraço, e eu saí tão contente, irmãos, eu saí pulando de alegria, porque eu disse: não foi em vão, não foi em vão. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus transforma. Eu saí tão alegre, irmãos. Quando foi mais na frente, eu encontrei com um moço que teve problema com drogas, e aí eu encontrei com ele de longe, e ele de longe disse: é você mesmo? Eu disse: sou eu. Como é que você está? E ele correu e me abraçou e disse: irmão Marcos, eu agora sou crente. E eu disse: meu Deus, que alegria. Deus é fiel, não foi em vão, Senhor, pregar durante esses 3 anos. E eu lembro que eu tinha uma colega chamada Quitéria, eu não me esqueço disso, era a minha melhor colega da escola durante esses 3 anos. E aí um colega em comum que tinha contato com ela, passava pela casa dela, um dia ele chegou para mim e disse: Marcos, Quitéria queria tanto te ver. Eu disse: por quê? O que foi que aconteceu? Ele: aconteceu alguma coisa com ela? Ele disse: não. Ela mandou um recado para vocês. Qual foi o recado? Me diz, pelo amor de Deus. E aí ele disse: ela mandou te dizer, Marcos, que agora ela é crente. Eu disse: que alegria, irmãos, que satisfação. Meu coração se encheu de alegria e de gozo, porque o nosso Deus é fiel, e Ele restaura vidas, e Ele transforma a vida, e Ele muda o ser humano. Mas eu pensei: e o irmão Marcos, que eu evangelizava todo dia? Esse não teve jeito. Foi o que eu mais evangelizei, mas esse não teve jeito. Um dia estou eu em casa, chega o irmão Marcos. Eu disse: Jesus, na hora de eu ir para a igreja. Eu digo: já sei, Jesus quer que eu leve para a igreja. Eu vou levar, eu tenho um convite, eu vou levar para a igreja, e chegar lá e ele vai se converter. Eu já estou vendo, Deus é tremendo, já fui enchido o meu coração de esperança. Eu levei aquele moço. Quando eu cheguei na igreja, eu errei o dia, a igreja estava fechada. Eu disse: isso aí não tem jeito não, parece que Jesus não quer negócio com ele não. Aí eu me lembrei do tempo central. Eu disse: não, vou lá para o tempo central. Estava cedo, a gente saiu andando da onde a gente estava, deu bem 1 hora de caminhada. A gente chegou lá todo suado, chegou ainda, pegou o culto ainda num tempo bom, e aí pegou a pregação, e daqui a pouco veio o apelo, e o pregador apelava, e ele não levantava a mão. Eu digo: esse Marcos é parado, esse é duro. E de repente eu observo que um irmão sai
sai do meio da multidão. Irmãos, isso é só para quem crê. Eu estou diante da igreja do Senhor. Estou brincando, não. Eu estou diante da igreja do Deus vivo e poderoso. Aquela irmã saiu do meio da igreja e veio para o lado, como que marchando. Eu disse: Jesus está vindo para cá. Que negócio é esse? Que mistério é esse? Não é comigo, não. Comigo está tudo certo, é com ele. Comigo está tudo certo, deve ser com ele. E não era, irmão. A irmã pegou pela mão e desceu. Eu disse: Jesus, o negócio aqui é desse jeito. A gente é homem, irmão, a gente não vira. O pregador parece que estava em sintonia comigo, porque ele pensou a mesma coisa. Quando a irmã desceu lá para baixo e deixou ele sair, ele disse: mas peraí, agora eu quero só uma confirmação se os irmãos realmente querem aceitar Jesus. Quem quiser aceitar Jesus mesmo, de verdade, confirmando, levantem uma de suas mãos. Aí um levantava uma mão, outro uma mão. Quando eu olhei para aquele amigo, ele levantou as duas. Porque a palavra de Deus foi plantada. Porque a palavra de Deus foi regada. E quando chegou o tempo de Deus colher aquela vida foi completamente alcançada